A Espanha já teve o mundo nas suas mãos. No século XVI, não era a Grã-Bretanha que dominava os mares, mas a Espanha. Pela primeira vez na história, uma coroa governava um império global que se estendia da Europa à África, das Américas à Ásia. Os seus territórios eram tão vastos que as pessoas diziam que o sol nunca se punha no Império Espanhol, uma frase que os britânicos mais tarde iriam emprestar. No entanto, esse poder incomparável escondia uma estranha fraqueza. O império mais rico que o mundo já conhecera ruiu sob o peso do seu próprio tesouro. E essa queda ainda ecoa hoje, porque inundações repentinas de dinheiro podem enganar até mesmo as nações mais sábias, levando-as a confundir fortuna com riqueza real. Quando os navios espanhóis chegaram ao Novo Mundo após a viagem de 1492, eles se depararam com o que parecia ser um prêmio infinito. Ouro e prata apareceram em quantidades impossíveis, mais do que qualquer reino europeu jamais imaginara. A conquista do México no início do século XVI destruiu o Império Azteca e abriu as minas de prata de Zacatecas. Algumas décadas mais tarde, a derrota do Império Inca no Peru revelou a Montanha de Potosí, uma mina tão grande que era chamada de a Montanha que Devora Homens. Por mais de um século, Potosí alimentou um fluxo constante de navios-tesouro que cruzavam o Atlântico. Entre o início do século XVI e meados do século XVII, a Espanha importou cerca de 180 mil toneladas de prata e 2 mil toneladas de ouro. Para se ter uma ideia da escala, isso era mais prata do que toda a Europa havia extraído nos 1000 anos anteriores combinados. Este tesouro mudou a forma do mundo. Dos portos de Sevilha e Cádiz, os navios espanhóis transportavam lingotes para o leste, em direção ao Mediterrâneo, para o norte, para os Países Baixos e para o oeste, através do Pacífico, até Manila, onde a prata era trocada por seda e porcelana chinesas. O resultado foi o nascimento da primeira economia global, com a Espanha no seu centro. Quando Jamestown, a primeira colônia inglesa na América do Norte, foi fundada no início do século XVII, pouco mais do que um pântano lutando pela sobrevivência, a cidade do México já tinha universidades, impressoras e grandes catedrais. Lima estava a prosperar. St. Augustine, na Flórida, fundada pela Espanha na década de 1560, foi o primeiro assentamento europeu permanente no que viria a ser os Estados Unidos, estabelecido 4 décadas antes de Jamestown. Enquanto a Grã-Bretanha e a França lutavam com colônias fracassadas, a Espanha construía a infraestrutura do império. No entanto, por baixo da glória, algo frágil estava a formar-se. O império que brilhava com prata era oco por dentro. A Espanha confundiu o tesouro com força. A prata era real, mas a forma como era usada transformou o poder em veneno. Os preços em todo o reino começaram a explodir. Entre o início do século XVI e o início do século XVII, a inflação disparou. Os preços quadruplicaram em um único século. Os espanhóis comuns tinham cada vez mais dificuldade para comprar pão, roupas e bens de consumo diário, mesmo com o seu país sentado em cima de montanhas de prata. Por quê? Porque o dinheiro só tem valor quando é escasso o suficiente para ser confiável. Quando as moedas se multiplicam mais rápido do que os bens, o valor de cada moeda despenca. Imagine uma cidade onde o pão custa uma moeda. De repente, chegam 10 vezes mais moedas, mas o número de padeiros e pães permanece o mesmo. Os padeiros percebem que as pessoas têm mais dinheiro e por isso cobram mais. Em breve, o pão custa 2, 3 ou até 4 moedas. Não porque tenha ficado melhor, mas porque as moedas em si valem menos. Esse foi o destino de Espanha. Os economistas chamariam mais tarde a isso de Revolução dos Preços, a primeira grande onda de inflação global desencadeada por demasiada prata a perseguir poucos bens. Mas a inflação não afetou a todos da mesma forma. Os nobres, comerciantes e banqueiros, aqueles que lidavam com a prata primeiro, lucraram antes que os preços subissem. Os trabalhadores comuns, que ganhavam salários fixos, ficaram para trás. O resultado foi uma ironia cruel. Quanto mais prata a Espanha trazia para casa, mais pobre o seu povo se sentia. A riqueza que deveria ter sido uma bênção tornou-se uma maldição. Os erros foram ainda mais profundos. Em vez de investir o seu tesouro em indústrias produtivas, a coroa espanhola e a nobreza gastaram-no em importações.
Mercadores italianos, comerciantes holandeses e artesãos alemães enriqueceram vendendo artigos de luxo à Espanha, todos pagos com prata americana. As indústrias do próprio império começaram a definhar. Por que construir fábricas ou desenvolver redes comerciais quando as frotas do tesouro chegavam sempre? A Espanha tornou-se um consumidor, não um produtor, enquanto os seus rivais reinvestiam cada moeda que ganhavam ou roubavam, e então vieram as guerras. Os reis Habsburgos viam-se como defensores do catolicismo após a Reforma, e essa missão exigia uma fortuna. A prata do México e do Peru pagou as campanhas contra os turcos otomanos, financiou exércitos para esmagar a revolta holandesa e apoiou as forças católicas nas guerras religiosas francesas. A coroa espanhola investiu riqueza na Guerra dos 30 Anos, um dos conflitos mais sangrentos da história europeia. Até mesmo a poderosa Armada Espanhola de 1588, uma enorme frota enviada para conquistar a Inglaterra protestante, foi construída e lançada com tesouros americanos. Quando a armada fracassou, o golpe financeiro foi devastador. Então, para onde foi todo aquele ouro e prata? Para os campos de batalha, para os navios e para as dívidas. A Espanha não estava apenas gastando o que tinha, estava gastando o que esperava receber. Dinastias bancárias alemãs, como os Foggers e, mais tarde, financiadores genoveses, concederam empréstimos enormes à coroa, garantidos por remessas futuras de prata. No papel, parecia brilhante. Enquanto as minas de Potosí continuassem a produzir, a prata continuaria a fluir. Na realidade, era uma armadilha. Se uma frota se atrasasse, naufragasse numa tempestade ou fosse capturada por piratas, todo o sistema entraria em colapso. A Espanha entrou em incumprimento, repetidamente, 4 vezes só no século XVI, 1557, 1575, 1596 e 1607. Imagine ser o império mais rico do mundo e declarar falência a cada poucas décadas. Essa era a realidade da Espanha. E nesse sistema frágil entraram os piratas. Eles não eram apenas bandidos, eram instrumentos de guerra econômica. A Inglaterra e a Holanda compreenderam que atacar as frotas do tesouro poderia destruir o poder da Espanha. Na década de 1580, Francis Drake deu a volta ao mundo, saqueando galeões espanhóis e regressando a casa com tesouros no valor de metade do rendimento anual da Inglaterra. Em 1628, o corsário holandês Piet Hein capturou toda uma frota espanhola ao largo da costa de Cuba, prata no valor de 11 milhões de florins. Cada perda era mais do que uma derrota naval. Era um terremoto financeiro. A Espanha hipotecou o seu futuro, e quando tempestades ou piratas levaram os seus navios, os credores de toda a Europa ficaram sem receber. Enquanto isso, a Inglaterra e a Holanda usaram a prata roubada para construir o seu próprio futuro. Reinvestiram em marinhas, bancos e empresas comerciais, as estruturas sólidas de novos impérios. O tesouro da Espanha, destinado a garantir a sua glória, tornou-se a base da ascensão dos seus rivais. A sua tábua de salvação transformou-se no seu calcanhar de Aquiles. No início do século XVII, a Espanha ainda parecia poderosa nos mapas. O seu império se estendia por oceanos. Os seus reis viviam em palácios reluzentes. As suas catedrais transbordavam de ouro. Mas o império já estava doente. A inflação havia corroído a prosperidade, a dívida havia acorrentado a coroa a banqueiros estrangeiros, e a pirataria havia transformado o Atlântico em um campo de batalha. Para os espanhóis comuns, a riqueza era uma ilusão. Os preços subiram, os salários estagnaram e os impostos aumentaram para pagar guerras que nunca terminavam. O império que outrora governou o mundo estava a alimentar-se de si mesmo. Foi assim que a nação mais rica da Terra começou a desmoronar-se, não por invasão ou rebelião, mas pela corrosão silenciosa do seu próprio sucesso. A Espanha confundiu prata com força, dinheiro com significado e tesouro com riqueza. A sua história é um espelho que ainda reflete a nossa era. Pois quando o dinheiro fácil flui muito rápido, a mesma ilusão retorna. A crença de que a prosperidade pode ser extraída, emprestada ou conjurada do nada. E a história sussurra o aviso: isso nunca dura. Os governantes da Espanha poderiam ter transformado seus tesouros em força duradoura. Podiam ter construído indústrias, financiado inovações ou criado sistemas tributários justos.
Em vez disso, trataram a prata como uma fonte inesgotável, algo que sempre se reabasteceria. A partir de meados do século XVI, os monarcas espanhóis tornaram-se viciados em pedir empréstimos contra o seu futuro. Os Fuggers, na Alemanha, e mais tarde, as casas bancárias genovesas concederam empréstimos imensos garantidos por carregamentos de prata que ainda não tinham chegado à Espanha. Era um ciclo de expectativa e atrasos. As frotas chegavam, as dívidas eram pagas, novos empréstimos eram assinados e o processo recomeçava. Mas se os navios se atrasavam ou se perdiam, tudo desmoronava. E muitas vezes perdiam-se. O Império declarou falência 4 vezes em 50 anos: 1557, 1575, 1596, 1607. Cada incumprimento repercutiu-se em toda a Europa, abalando os alicerces das finanças globais. Imagine uma nação que controlava metade do comércio mundial, mas não conseguia pagar as suas contas. Essa nação era a Espanha. Tinha mais prata do que qualquer outro reino na história, e no entanto encontrava-se perpetuamente falida. A guerra devorou tudo. Os monarcas Habsburgos viam-se como os defensores da verdadeira fé após a Reforma Protestante, e essa identidade teve um custo ruinoso. A prata americana financiou guerras contra os otomanos, financiou campanhas para esmagar a revolta holandesa e pagou por intermináveis escaramuças contra a Inglaterra protestante. A Armada Espanhola de 1588 consumiu fortunas equivalentes a bilhões hoje, e sua derrota trouxe mais do que humilhação. Provocou um colapso financeiro que se espalhou de Madrid a Antuérpia. Mas as guerras continuaram. A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, transformou a Europa num cemitério e esvaziou o tesouro espanhol a um ritmo assustador. Cada nova campanha exigia mais prata, mais empréstimos e mais promessas desesperadas de reembolso. O império estava preso no seu próprio projeto, um sistema construído sobre conquistas que agora exigia conquistas intermináveis para sobreviver. Pior ainda, o dinheiro raramente ficava na Espanha. O ouro entrava apenas para sair novamente. Os construtores navais italianos, os comerciantes flamengos e os banqueiros alemães eram pagos em prata, enriquecendo as economias que mais tarde ultrapassariam a Espanha. A coroa consumia o que outros produziam. Cada frota do tesouro que atracava em Sevilha tornava os credores estrangeiros mais ricos e a Espanha mais pobre. Os comerciantes do império importavam bens de luxo em vez de exportar valor. O seu povo aprendeu a esperar pelos navios em vez de construir negócios. A dependência tornou-se um hábito. E então vieram os lobos do mar, os corsários e piratas que sentiram o cheiro da fraqueza por trás do ouro da Espanha. As frotas do tesouro não eram apenas símbolos de poder, eram linhas de vida. Cada comboio transportava os salários, impostos e pagamentos da dívida do império através do oceano. Perder um não era um simples revés, era um desastre nacional. Em 1628, o corsário holandês Piet Hein capturou uma frota inteira perto de Cuba, no valor de 11 milhões de florins em prata. O golpe destruiu o crédito da Espanha. Os credores entraram em pânico. Os pagamentos pararam. E o mito da riqueza infinita rachou um pouco mais. Francis Drake, John Hawkins e inúmeros corsários ingleses, todos sancionados pela Rainha Isabel, transformaram a pirataria em política. Cada galeão capturado da Espanha era uma dupla vitória. Pilhagem para a Inglaterra, paralisia para Madrid. Cada navio perdido enfraquecia a confiança no crédito espanhol, elevava as taxas de juro e aprofundava a dependência de empréstimos estrangeiros. O mar tornou-se um campo de batalha financeiro. O Império Espanhol não foi derrotado em guerra aberta, mas lentamente estrangulado pela sua própria fragilidade. Enquanto a Espanha hipotecava o seu futuro, os seus rivais investiam no deles. Os holandeses construíram a Bolsa de Valores de Amsterdão e fundaram a primeira empresa comercial de ações do mundo. Os ingleses criaram a Companhia das Índias Orientais e expandiram as suas frotas mercantes. Eles compreenderam que o sistema, e não a prata, criavam poder. Reinvestiram o ouro espanhol roubado em bancos, estaleiros navais e redes comerciais globais. Cada grama de prata que apreenderam tornou-se capital que gerou mais. As moedas da Espanha construíram os impérios de outras nações.
No início do século XVII, o mapa ainda mostrava a Espanha como um país enorme. Seus territórios se estendiam das Filipinas ao Peru. Mas isso era uma miragem. A inflação havia esvaziado a vida doméstica, a dívida havia escravizado a monarquia aos credores e a pirataria havia transformado o Atlântico num campo minado. A riqueza do império existia principalmente no papel, contada em empréstimos que talvez nunca fossem pagos. O povo arcou com o custo. Os preços dispararam, os salários estagnaram e os impostos aumentaram para financiar guerras que prometiam glória, mas traziam fome. O império parecia forte apenas à distância. À medida que o século avançava, a decadência tornou-se visível. A outrora poderosa armada foi reduzida a uma sombra do que era antes. Falência após falência destruiu a fé na coroa. Os bancos estrangeiros exigiram juros mais altos. A Guerra dos 30 Anos consumiu o pouco que restava. Por volta de 1700, a Espanha ainda era grande, mas a sua influência havia se esvaído. O mesmo tesouro que outrora deslumbrou a Europa, agora a ancorava ao declínio. No entanto, a história da Espanha não é apenas um conto de reis e moedas. É um aviso sobre a ilusão da abundância. Quando o dinheiro inunda uma economia mais rápido do que o crescimento real da produtividade, o efeito é sempre o mesmo. Os ricos ficam mais ricos, a classe média se deteriora e as pessoas comuns pagam o preço. No século XVII, os camponeses espanhóis viam a prata chegar a Sevilha enquanto o preço do pão subia para além do seu alcance. Viviam no império mais rico do mundo e passavam fome. Séculos mais tarde, o padrão repete-se de forma mais discreta. As economias modernas imprimem dinheiro em vez de o extrair, mas a lógica permanece inalterada. Quando a nova riqueza surge mais rapidamente do que o novo valor, o sistema entra em colapso. Inflação, dívida, especulação são os fantasmas da mesma velha história. As frotas do Tesouro Espanhol podem ter desaparecido, mas a sua sombra permanece nas finanças modernas, nas bolhas que crescem e rebentam com um ritmo previsível. Até a pirataria tem os seus ecos. A Espanha concentrava a sua fortuna em enormes comboios que transportavam tudo de uma só vez. Hoje, concentramos a riqueza em corporações gigantes, em bancos grandes demais para falir, em sistemas frágeis de dívida. Quando um navio afundou em 1628, abalou o crédito do império. Quando uma instituição financeira falha hoje, economias inteiras tremem. O mecanismo é diferente, mas a fragilidade é a mesma. A queda da Espanha ensina uma verdade simples. Tesouro não é riqueza. Prata não é segurança. O poder real vem de sistemas que criam valor ao longo do tempo, da produção, da inovação e da disciplina para sustentar ambas. A Espanha acreditava que possuir metade do mundo e controlar minas infinitas significava força eterna. Na verdade, significava fragilidade. Os seus rivais, Inglaterra, Holanda e mais tarde França, compreenderam a lição mais profunda. Eles aprenderam a construir riqueza que pudesse se renovar. A história não se repete, mas rima. O Império Espanhol entrou em colapso não por invasão, mas por suas próprias ilusões. Ele confundiu o brilho da prata com a essência da prosperidade. E toda sociedade que comete o mesmo erro, inundando sua economia com dinheiro fácil, enquanto negligencia as estruturas que lhe dão significado, segue o mesmo caminho. Os detalhes podem mudar, mas o final raramente muda. A história da Espanha termina com um sussurro que parece desconfortavelmente moderno. O império mais rico do mundo, destruído não pela pobreza, mas pelo excesso. E nessa lição silenciosa reside uma pergunta que cada época deve responder por si mesma. Quando a riqueza vem com demasiada facilidade, vamos construir com ela ou afogar-nos nela?